sinceridade, autenticidade, falar francamente o que você pensa, o que você sente, o que você faz, não ter medo de se esconder de nada nem de ninguém. Parece que tudo isso é tão utópico, não é mesmo? Como se você tivesse cometendo até um crime. Porque como você vai falar o que você pensa? Ser sincero? Você simplesmente vai criar muitos inimigos. Será? Bom, para a gente conversar sobre isso, devanearmos aqui juntos, eu trouxe novamente a minha querida amiga Renata Moreira. Dá um oi para eles, Olá, Renata. gente. Aí, vamos prosear sobre esse assunto. Então, eu quero que você respire fundo, porque a gente vai falar aqui meio que, né, assim, à toa e sem muito tralalá na boca. Afinal, nós estamos falando de sinceridade, autenticidade, franqueza absoluta. Vira e mexe, eu fico me perguntando, sabe? Por que que as pessoas não falam a verdade? É incrível como as pessoas mentem, enganam, escondem. Elas parecem que têm medo, sei lá, de, sabe, abrir a boca e falar, ó, é isso. Quando que a verdade ela é tão mais gostosa de ser ouvida, né? Porque te traz um alívio, né? Porque a verdade traz luz. Enquanto que essa coisa dessas mentirinhas, dessas intrigas. E o que você acha, Renata, que por que as pessoas... Eu tenho aqui os meus achômetros do porquê, mas vamos ouvir primeiro da Renata. O que é que faz as pessoas mentirem tanto? O que faz as pessoas mentirem tanto, né? Quando você começou a abrir o tema, eu me lembrei daquela fala de Confúcio, anos 600 a.C. Uau! Se todos falassem o que pensam, o mundo seria um show de horrores. Será? Seria um show de horrores, você falasse o que pensa? Né? Ele diz assim, ele continua, ele avança no pensamento. Nós teríamos que ser um pouquinho mais nobres, né? Para poder falar o que pensa, né mesmo? Ele avança um pouquinho e fala assim, não, mas a ideia daqui não é sermos hipócritas. Em momento nenhum, a ideia é que a gente desenvolva uma conduta hipócrita. A ideia é aqui, fale, mas fale de tal forma que o que você falar não faça mal a ninguém e nem a você mesmo. Sim. Então, daí vai ficar... Por isso que as pessoas deviam ficar quietas, né? Então, esse é ouro. Não é então não falar, né? Não é falar, ele não diz para não falar. Mas desde que seja bom para todas as pessoas. E muitas coisas que a gente pensa sobre as pessoas ou situações não são boas para ninguém. Nem para quem pensa e nem para quem fala. Não é um pensamento, não seria uma fala construtiva. Né? Mesmo quando as pessoas falam, não, agora eu vou falar a verdade, elas vão atacando, né? Porque pegaram alguns pontos da verdade e querem atacar o outro em cima de uma verdade X, que não leva ninguém a lugar nenhum. Porque também o que é a verdade? A verdade é um ponto onde você está vendo aquela situação. É como a gente ir numa festa, né, e as pessoas falam assim, nossa, eu fui numa festa, nossa, um horror. No lugar que eu sentei, a música onde eu estava altíssima. Né, não consegui sair para me servir. E o outro estava num outro lugar, num outro ponto de observação, fala assim, nossa, foi uma festa tão boa. A música estava no tom exato, que ele estava longe da caixa. Estava perto da caixa. Né? Mas seria assim, o que é a verdade? Sim. Né? A verdade vai depender de toda uma situação, né? Da tua história pessoal e da sua vivência naquela realidade. Mas existe uma verdade que é factual, que é o que é. Né? Existe um fato, né? Que é incontestável. Quando a gente diz assim, o fato fala por si só. Né? Então, aconteceu tal coisa, pá. Daí, como as pessoas vão interagir com este fato, é que vai surgir a verdade de cada um, os achômetros de cada um. Perfeito. Então, até no momento, na hora que a gente vai falar sobre algum fato, a gente fala assim, a maneira como eu percebi tal coisa. Porque a gente não consegue
Nunca ver o fato isolado daquilo que sentimos ou percebemos. Porque imediatamente você cola com alguma outra informação que você tenha, né? Porque o evento em si é o evento. Ele não tem peso emocional, ele não se ofende, ele não ofende ninguém. Ele é um evento, né? É essa condição da gente poder ver o fato pelo fato, né? Então, e às vezes as pessoas, ao verem alguma coisa, elas já acham, tiram as conclusões dela em cima daquele fato e vai vendendo essa verdade. Né? E que não é uma verdade real, né? Porque só o fato é muito sem graça, né? Precisa vir com alguma coisinha a mais, né? Senão... O fato choveu. Ele falou que eu sou feia. Sim. Ele disse que eu fui num lugar, e eu posso não ter ido. Sim. Tá? O fato em si, ele é neutro. Ele é neutro. Então, esse colorido que a gente vai dando corre o risco de ser mentira. Ser alguma coisa que não tem nada a ver com a história. Com o fato. Mas tem a ver com o seu mundo interno. Sim. Mas daí então você percebe que todo mundo só fala de si. Só que eles falam de si como se esse falar de si fosse a verdade absoluta de um fato. E isso não é. Olha que nó, né? Nó. Daí, no meio de tudo isso, a gente fala assim, eu quero ser sincera e franca. Você vai poder ser sincera e franca dizendo aquilo segundo o seu mundo. Né? E com isso aqui também, né, todos os donos da verdade caem, né? Os donos da verdade, dono da razão, eu tenho a verdade, eu sei, o que é isso, né? Daí que vamos pegá-la, né? Então, né? Quer dizer, cada um está vendo do seu ângulo. Então, a verdade não é o fato em si, é como eu decodifico a verdade e como eu generalizo aquela verdade. Né? Sim. Então, para ver o fato pelo fato, o mundo é bem bobo. Nós não teríamos nem mais assunto, mano. Nossas conversas iam acabar por aqui mesmo. Não ia ter mais o que dividir nem nada, é só aquilo e pronto, né? Então, acho que chegamos aqui a uma verdade. Ou um achômetro da verdade, que é o que impele as pessoas a mentir. Que às vezes não é nem uma mentira racional. Não estamos falando daqueles mentirosos que querem mentir mesmo. Estamos falando dessas mentiras que a gente faz quando a gente pega a pessoa, às vezes, numa mentira e fala, você mentiu? A pessoa, não menti. E talvez ela não esteja mentindo mesmo. Não. Ela só está falando segundo um olhar dela. E não é mentira daquele... Olhando por este lado, não é mentira. Porque o mentiroso, ele adultera o fato. Exatamente. Né? O que está falando a verdade, ele só está falando do olhar dele. Ele diz que é uma verdade. Exatamente. Né? São sutilezas, mas que fazem toda a diferença, né? E às vezes também a pessoa pode adulterar um fato, porque a maneira como ela lidou com todo aquele cenário também já foi adulterado pela sua própria percepção subjetiva. Né? Pegando o teu exemplo da festa, né? O som estava alto ou estava baixo? O som estava do jeito que estava. Só que eu estava perto da caixa e por isso o som estava alto. Eu estava longe, só que a pessoa não percebeu que estava perto ou longe. Então ela generaliza que o som estava alto, que a festa estava toda ruim. Quer dizer, houve uma mudança do que era mesmo, do que estava realmente acontecendo, mas não com a intenção do desvio. Então as pessoas elas vivem se desviando e adulterando a realidade. O tempo todo. Elas adulteram a realidade porque elas põem a realidade dentro do olhar pessoal. Porque são... exato. E porque tem uma limitação. E daí, na hora que eu olho para algo, se os meus olhinhos viram, eu já acho que aquilo é. E pronto. E paro de contestar, paro de olhar, mas será? A gente para de se perguntar, será que tem mais? Será que foi só isso? O que mais tem? Não, a gente já fecha, né? Fecha a coisa da gente fechar conteúdos, né? Você sabe que agora, quando a gente fala de fechar um conteúdo, aconteceu aquilo ali, essa é uma das formas que a gente começa a amarrar as crenças, né? As crenças nada mais são do que aquela conclusão que a gente deu a um fato, internalizamos ele e depois carregamos essa força para o resto da vida e falamos, como é que eu faço para me libertar dessa crença? E tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de perceber uma crença e soltá-la, né? É porque elas têm essa tendência a rapidamente ficar dizendo o que é certo, o que é errado, o que aconteceu ou não. E daí são essas pessoas que têm mais dificuldade de liberar. O mundo dentro desta lente, e desta lente é assim. Essa lente é assim.
Né? Então, porque a crença é uma mentira. Toda crença é uma mentira. Toda crença. Mas para a pessoa... mas a pessoa vê ela como uma verdade. Então, são pessoas que têm muitas crenças e que são cientes dela, porque o que eu recebo de gente falando, me ajuda a tirar, eu sei que eu tenho crenças limitantes disso, eu sei que eu tenho crenças daquilo, até sabe, às vezes, de onde que vem a crença. Pô, uma vez que eu sei que aquilo que eu acho, que eu sempre achei que era uma mentira, não é verdade. É tão difícil se desvincular da crença, né? Porque será que essa pessoa se sentiria sem chão? Né? Porque tem crença de dinheiro, tem crença sobre casamento, tem crença sobre filho, tem crença sobre trabalho, né? Ela ficaria sem chão, né? E isso dói. Por que ela é tão difícil a gente sair de uma crença? Que valor essa crença tem? Que essa eu verdade acho que sempre parcial. tem um ganho subjacente. A pessoa, sabe aqueles ganhos que eu falo de um ganho secundário? Que a pessoa fala assim, nossa, mas não é, é um ganho, é uma vantagem. Quando eu tiro, se eu vivo a minha vida alicerçada numa crença, que você falou, vou tirar o chão, sim, eu vou ter que passar a viver de outra forma. As pessoas querem mudança, mas não querem me mudar. Eu quero uma mudança, mas mude todo mundo e deixa eu sentada aqui, né? Então, quer dizer, a hora que você constata que aquilo é mentira, que você está encarando uma verdade, como é que você vai entrar para essa realidade? Como é que você vai lidar com isso? Se a gente pegar até, sei lá, mentiras... Você pegar um filho mentindo para uma mãe, um adolescente mentindo para uma mãe. A mãe é ávida para querer pegar os adolescentes, fuça aqui, fuça ali, que estão mentindo, que não sei o que lá. Tá, mas daí ela percebe que o filho está mentindo. Ela escancarou uma mentira ali real e concreta. Ela vai ter que tomar alguma atitude. E talvez ela não queira tomar essa atitude. Então é muito mais fácil ela chegar e falar assim, eu não sabia que meu filho estava fazendo isso ou aquilo. Porque se ela soubesse, ia ter que mexer. Ia ter que mexer, né? Isso é constante em adolescentes. Isso é constante, né? E em casais, e nas amizades, né? Eu não quero me defrontar com aquilo que isso exigiria um posicionamento. E todo posicionamento exige que eu largue alguma coisa. Né? E daí, se eu largo aquilo, o que eu faço do novo? Sempre é o inesperado, sempre é o não conhecido, é o que dá receio, o que dá medo, né? E dá trabalho. Dá trabalho, sim. Então, são coisas assim muito, né, delicadas. Eu estava aqui pensando até, né, numa questão, às vezes, de um roubo dentro de um lugar fechado. Né? Então, você, sei lá, uma pessoa que na tua casa, sei lá, você vê que sumiu alguma coisa. Daí você vai falar, poxa, quem que é? Daí só, né, aquele, quem foi que furtou tal coisa? Daí você já fica, será que foi fulano, ciclano, beltrano? Quem é que foi? Né? Então, levanta aquela suspeita. Existe uma curiosidade, né, de falar, nossa, quem é? Mas, por outro lado, fala assim, nossa, quem são as pessoas possíveis que estariam aqui dentro? Né? Algumas dessas 4. Nossa, e se for uma dessas 4? Será que fui eu? Você é dessas 4, você sabe que você não foi, vai, Deus sobraram 3. E são pessoas, sei lá, de sua convivência, amigos, sei lá o quê. E se for um deles, né, o que você vai fazer? Na hora que você realmente soubesse, ia ter que fazer o quê? Brigar? Né? Tirar a pessoa... Sabe, então é difícil. É difícil, porque então, é mais fácil a gente viver na mentira. Na mentira. Porque a verdade vai exigir mudança. Ela traz tanta clareza que você vai falar, poxa, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que tomar uma atitude. Mas a pessoa não quer tomar essa atitude. Falta de desavenças, eu não sou boazinha, daí tem milhões de justificativas, né? Então a gente fica vivendo... Uma mentira atrás da outra. O que a gente está dizendo é que, de uma certa forma, somos todos mentirosos, mesmo aqueles sinceros de plantão. Mas o que seria sinceridade, então? Né? Então, mesmo aqueles que dizem que é sincero de plantão, que nem eu me considero uma pessoa sincera de plantão. Né? Mas você fala de um jeito que é bom para o outro, que é bom, como diz Confúcio, que já antes de Cristo já passava... Nem sempre, já tem histórias aí de que a minha fala não foi assim tão boa para todos os lados. Com o tempo, com a idade, você vai, né, amadurecendo e vai ficando mais, né, um pouquinho mais sábio, um pouquinho mais, né, mais inteligente até, para não falar as coisas tão destrutivas. Mas... mesmo essa questão dessa sinceridade, assim, é aquela coisa, é uma verdade, como que eu coloco essa verdade? Existem maneiras e maneiras de se expor até o que sente. Eu vou aqui confessar uma coisa que você
me ensinou há muito tempo, e que, não sei se você já falou sobre isso. Ela vai saber. Gosta, né? E você me ensinou uma vez, que eu estava lá numa situação X, e que você falou assim, a gente nunca fala do outro. A gente sempre fala do que a gente sente, porque o que a gente sente é irrefutável. Ninguém pode falar você não está sentindo isso com tal situação. Sim. Né? Então, você parte de você para não ofender o outro. Sim. Né? E daí você dá chance do outro se colocar. Sim, você verdade. Sempre, porque é sempre assim mesmo. Como eu me sinto diante daquilo que o outro fez. Como eu me sinto diante... Subiu essa coisa aí, esse bem aí dentro de uma casa. Como é que eu me sinto? E daí você nem deixa de ser, você está colocando. Sim. Porque eu tenho uma crença. A gente fala isso, né? Eu tenho uma crença dele, tá tudo certo. Ela tem uma crença, vamos respeitar a crença dela. Eu tenho uma crença que tudo pode ser dito. Também acho isso. Acho que quando não é dito, aquilo fica reverberando energeticamente em algum lugar. Tem que ter, lógico, uma estratégia, tem que ter uma sabedoria, né? Você tem que estar isento da emoção que aquilo te gera. Então, tudo pode ser dito. E quando é dito, né, parece assim, que tudo se cala. Quando é verdade. Quando é mesmo. Né? É sincero. Sim, é sincero. Sim. Parece que existe um silêncio. Sim. Ninguém refuta, ninguém nada. Sim. Mas foi aquele filme que nós assistimos, qual é o nome dele? Aquele do casamento que a gente assistiu? Cenas de um casamento. Cenas de um casamento, né? Eu acho que a gente achou super interessante. A nossa conclusão foi: os casais conversam e não falam nada, né? Nada, né? Então a gente estava ali assistindo, dava até agonia na gente, porque ela estava ali com um problema, a mulher, ele também, os dois falavam, mas eles não estão dizendo absolutamente nada porque não estão indo direto no que era, no que tocava o sentimento de cada um. Né? Nessa exposição mais profunda daquilo que está me tocando. Porque se verdade. eu falar aquilo que está me tocando, pode ser que venha uma bomba atômica. Sim. Né? A gente tem medo. A gente não fala a verdade com esse medo. Quando você fala medo pode vir uma bomba atômica. Quer dizer, é o medo do quê? Medo do que vai, né? Do que eu for falar, do que eu estou sentindo, o que vai acontecer. O outro vai me deixar, vai brigar comigo. A gente fica com medo da reação do outro. E daí a gente começa a inventar algumas historinhas e não falar tudo. E daí vivemos numa superficialidade, né? Se fala coisas até muito duras, né? Sim. No caso aí, eram ditas coisas muito duras, né? Mas sem intimidade, sem cumplicidade, sem querer chegar a algum lugar, né? Lógico que isso é de uma forma genérica. Sim. Acho que para aliviar esse medo do que o outro vai poder fazer, a reação do outro, né? A gente podia, meio antes de falar alguma coisa, começar a listar os medos, né? Porque e se ele falar isso, e se ele gritar, e se ele for embora, né? Esse monte de medos que a gente fica em relação ao se eu expor, o que pode acontecer? E a hora que a gente começa a listar nossos medos, eles são tão idiotas. E se você se expuser, não vai acontecer nada daquilo, porque é tudo um e se. Pode ser como pode não ser. E nunca que é igual ao que a gente imagina. Nunca. O medo é como quando a gente pega uma serra, com uma neblina muito densa, que a gente vai devagarzinho, de medo, parará, né? Quando ele passa, você fala assim, nossa, nem parece que a serra estava tão ruim, né? Que a neblina estava tão densa. Verdade. Né? Só exige cuidado, atenção. Né? Você está ali cuidando daquilo que está acontecendo. Você sabe que eu estou aqui pensando, falando, de onde que é a origem desse medo de dizer, da retaliação, o que o outro vai dizer, né? Daí a gente vai, fuça um monte de coisa, mas a gente cai aonde? Na mãe, né? Então, quantas vezes a criança mentiu para a mãe porque sabia que ia apanhar se contasse a verdade? Mas provavelmente, no primeiro momento, ela contou e... apanhou. E daí... ela aprendeu. Aprendeu que, vamos ficar esperta aqui, não vou falar, senão vai vir. E se não apanha, existem as ameaças anteriores. Me conta a verdade, não vai me mentir, se você mentir, não sei o que lá. E daí, então, ela já sabe que se mentir, na cabeça da criança, ela vai fantasiando um monte de coisas que poderia acontecer. E a criança, ela é rica em fantasias. Então, as fantasias da criança, ela não consegue identificar também, diferenciar o que ela está fantasiando do que realmente está acontecendo.
E tudo isso é meio que misturado e sentido, né, de uma forma muito intensa. Daí a gente cresce e nomeia, generaliza e faz. E faz exatamente aquilo que a gente jeito quer, que escondendo de mamãe com medo de que vai ser retalhado por alguém. Está dizendo que os mentirosos são simplesmente aqueles que escondem de mamãe. Tem medo de mamãe ainda se ela descobrir o que vai acontecer. E daí começa a mentir para Deus, todo mundo, e está tudo certo, vai, fica tranquilo, porque como todo mundo tem mãe, você vai ser perdoado. Sempre né? Mas é interessante, né, quando a gente pensa assim, de onde vem a falta, né, de sinceridade. E muitas vezes retaliações em escola, com os amiguinhos. Sim. Então, enfim do universo onde isso tem a origem. Né? Mesmo que seja uma mãe, melhor que seja. Né? Mas tem todo o externo, tem toda a família, tem os irmãozinhos, tem os tios, tem a escola, tem os amiguinhos. Tem um filme que eu gosto muito, me diverti demais quando assisti, onde moravam num lugar, lá existia um lugar que todo mundo falava a verdade. Daí, de repente, da pessoa, ele começou a perceber que ele podia falar mentira, que não acontecia nada, mas era, né? Então era bem assim, eu olhava né, eu me encontrava com você, eu falava assim, oi, tudo bem, né? Tudo nada, eu te detesto, eu tô tendo que estar aqui do seu lado. Daí o pessoal, um deles é demitido, né? Daí ele olha assim, eu tô indo embora. Eu falo assim, nossa, ainda bem. Porque, olha, eu detestava, você nunca vai ser igual a mim, porque você, sabe, é um cara azarado mesmo, você é incompetente, demorou para você ir embora daqui, né? E ele não via assim direitinho. Daí tava lá, né, namorando com uma pessoa, falou, você não quer casar comigo? Não, eu não posso casar com você. Porque eu falei assim, porque você tem esse nariz imenso, eu não quero ter um filho com esse nariz. Quer dizer, aí a pessoa, poxa, eu não posso fazer nada para tirar meu nariz, acabou ali. Quer dizer, era uma sinceridade, sei lá, uma verdade quase que infantil, né? Porque criança faz isso, né? A criança, quando você fala para ela te responde. Assim, você tá bonita? Não. Você quer tal coisa? Não. Isso é ruim. Isso é ruim, né? Que fala e a gente acha gracinha e às vezes não, fica meio na saia justa, mas é como se falar a verdade desta forma, né, fosse ofensivo, né? Só que ali naquele filme isso não era ofensivo, né? Mas aí ele começou, né, esse camarada, ele descobriu que ele podia falar mentira. Ele falou uma mentira uma vez e colou e todo mundo acreditava. E daí também se vê o poder da palavra, até desde os tempos remotos, que antigamente não existia internet nem nada, era a palavra, né? Então você chegava para o rei lá e falava uma mentira e levavam, né, fazia uma maior bagunça ali. Então as pessoas começaram a descobrir o poder que tem a mentira de manipular as situações. Né? E de trazer aquilo que eu quero e o quanto que as pessoas acabam acreditando. Porque existe em cada um também uma criança que acredita em tudo, assim como aquela que quer falar tudo. Né? Então ela acredita. Então no primeiro momento a mentira cola. A mentira sempre cola no primeiro momento. Porque existe esse receptáculo nosso de criança que aceita que todo mundo está falando ali a verdade. Depois também chega um tempo que você vai... Tem aquela pessoa que refuta, né? Então, qualquer coisa que alguém fala já acha que é mentira. É aquele que já foi calejado de ouvir tantas mentiras, então agora ele se acha esperto, então vai... Mas que também não é bacana, né? É interessante, né? Quando a gente começa a falar assim e que vem essas ideias, né? Da onde vem, como não vem, o que ser sincero, não ser sincero, o que é verdade, o que é mentira, né? O que dá para ser dito, o que não dá para ser dito, o que exige da gente exposição, vulnerabilidade, confiança, né? Um espaço seguro para ser dito, né? E fora aquelas mentiras que a gente conta para dentro da gente mesmo, que são as nossas crenças. Nossa. Agora, o importante de tudo isso que a gente está falando também, você pode até ver qual é a origem, o porquê, o que leva, não sei o quê. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, que é o que mais me escandaliza na mentira, é a névoa que a gente joga sobre as pessoas, impossibilitando-as de decidirem realmente o que querem fazer. Adulterando a verdade, adulterando as coisas, que daí faz com que pessoas tomem decisões que não tomariam se estivessem cientes dos fatos. Então, acho que por mais que a gente possa achar isso meio que normal, comum, ter os medos, não sei o quê, é uma questão ética e a parte mais respeitosa
que alguém possa ter para com outro ser humano é poder dizer a verdade. Lá na antroposofia tem, né, que a mentira são como flechas atiradas em direção à verdade, né, aos eventos que adulteram a vida das pessoas. Isso é muito sério. É muito sério. A gente pensa, é só uma mentirinha. Não, adultera uma ação que eu vá tomar. Sim. E muda a minha vida. Que era para ir para um canto e foi para outro. Né? Então, isso daí gera um peso karmático desgraçado em quem mente. Por isso que eu digo que a vida do mentiroso parece ser leve, mas é o peso energético maior que se tem. Porque ele carrega, além dos próprios, né, karmas, todo o peso do karma que ele gera. Que ele gera no outro, né? Porque ele impediu que o outro fosse no caminho. Todos os desvios. Todos os desvios. Então, que ele colocar. É algo muito sério. É algo para a gente parar, nós estamos, né, falando de um jeito até meio divertido aqui, porque às vezes Deus faz, mas parar e ver assim, até que ponto eu posso fazer isso? O que vale mais? Uma vantagenzinha que eu vou ter aqui ou eu deixar o outro livre para escolher? E eu também poder ter essa clareza. E quanto mais a gente vai trazendo a clareza e falando claramente aquilo que sentimos e o que vemos, sem adulterar, traz uma clareza para a nossa vida. Quando as pessoas falam assim, mas eu não sei para onde ir, eu estou confusa, não sei o que lá, essa falta de clareza para onde ir, saiba que você está mergulhado em mentiras, ou que te contaram, ou que você mesmo conta. Montou para você. É isso aí. Bom, gente, então é isso. Agora a verdade nua e crua é que para você continuar recebendo os nossos vídeos, você precisa se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e clicar no sininho. Você precisa fazer isso. Essa é a verdade verdadeira, né? Não tem por onde. Então, um grande abraço para vocês. Até mais. Um grande abraço a todos.